Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa do Século Diário que vai ao ar cedinho nas manhãs de sexta-feira nos nossos canais, no YouTube, nas plataformas de áudio, também no site seculodiario.com.br. Você pode ouvir assim que acordar no seu café da manhã, ou indo para o trabalho, ou trabalhando em casa, ou no almoço, de noite. Fica no ar aí para você acompanhar um pouco os acontecimentos da semana, né? No Brasil e no Espírito Santo. Pode acompanhar também o Instagram, @TV Século. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estou na companhia aqui do Roberto Junquilho, meu colega. Junquilho, como é que vai? Como é que passou essa semana? Tudo aí? Bem, Vitor. A semana foi muito movimentada, né? Foi, não só aqui, mas em termos de Brasil, né? Nessa fase agora. Que vai terminando até o momento sem Bolsonaro preso, até a gravação, né? Que as quadrilhas estão sendo descobertas, né? A coisa está movimentada A Omertá foi quebrada, né, pelo Cid, né? A lei do silêncio, né, da máfia, dos mafiosos, né? Ele falou, abriu o bocão e quebrou o silêncio. Vamos acompanhar o que virá, né? Agora, o nosso assunto da semana, né, daqui do estado, foram os tiroteios na Avenida Leitão da Silva, deu muito o que falar, em Vitória, né? Um cenário meio que de Rio de Janeiro, né, que a gente costuma ver no noticiário, a Avenida Polícia atirando contra né, bandidos e tal, uma grande repercussão nas redes sociais, vídeos viralizando, e isso repercutiu também nos parlamentos, principalmente, né, tanto em Vitória, na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Legislativa. Nós vamos saber um pouco disso também, e repercutiu também para movimentos sociais que estão criticando essas ações e também essas declarações, né? A gente vai ter também as dicas culturais aí para o fim de semana, mas antes vamos começar com o nosso tradicional giro de notícias. Bem, entrando aqui, começando com a política nacional, né? O Lula confirmou o favoritismo e indicou a advogada Daniela Teixeira para uma vaga no STJ. Apesar de ter sido mais votado da lista tríplice, o advogado capixaba Luiz Cláudio Alemande ficou de fora. A gente tem também notícia no Século Diário que a Receita e a Polícia Federal desarticularam um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro. A ação apreendeu veículos e embarcações, como desdobramento da Operação Masquer, que teve prejuízo de quase R$1 bilhão. Está também no seculodiario.com.br. Ainda na política, prazo termina e MDB ainda não tem data de convenção estadual. O ex-deputado e ex-secretário de Educação, Wilson Raese, diz que a sigla tem sido entregue a não filiados. Outro fator da semana aí, na coluna socioeconômicas, fala das vitrines eleitorais, fala das entregas de obras esperadas há anos pelo Casagrande, falamos do Aquaviário, né? Falamos ali da ciclovia da Terceira Ponte. Os aliados do Casagrande estão aí se movimentando, tá cheio de papagaio de pirata atrás, né? Querendo aparecer já para 2024. A coluna da Manaíra Medeiros, Socioeconômicos, fala um pouco disso. Falando também disso, o Arnaldinho consolida a aliança, reforça a base e abre mais espaço para 2024. Matéria do Roberto Junquilho, falando que colado em Casagrande, prefeito de Vila Velha avança no projeto que visa garantir sua reeleição, tentando igual o Clero ganhar ali no WO, né? Temos mais duas notícias aqui para fechar esse bloco. Porta fechada, mais uma coluna socioeconômicas, uma prévia eleitoral na Serra, uma disputa ali entre o deputado estadual Pablo Muribeca e o presidente da Câmara Municipal, que é o Solinho da Academia. Cada vez mais as coisas vão, né? Os atritos vão aparecendo, as disputas, os jogos, construção de palanques aparecendo. Outra notícia da política é que a subsecretária de Planejamento de Aracruz toma posse como vereadora. A Rairane Pedroni, ativista das causas feministas e do Sem Terra, pretende reforçar suas ações. Ela é do PCdoB e assume agora, depois da cassação, por fraude, né, eleitoral de algumas candidaturas por usarem candidaturas laranja de mulheres, e simbolicamente agora uma mulher entra, né, muito ativa lá nas movimentações dos movimentos sociais de Aracruz. Junquilho, destaques desse monte de notícia? Tem até essa questão das entregas, tem até um estudo interessante, muito interessante, do Tribunal de Contas recente, que na época pré-eleitoral, o volume de entregas, né, de serviços públicos, de entregas públicas, né, pelos agentes públicos, ele cresce muito, numa escala assim, muito grande. E isso
traz essas matérias, mostram realmente isso, todo mundo querendo aparecer, né? E é um fenômeno interessante nesse setor aí, que os prefeitos eles colam no governador, né, que é o comandante aí, o que tem o espectro eleitoral mais denso, né, que alcança o estado todo. E aqui na Grande Vitória, quem está levando vantagem disso, aparentemente, e não só aparentemente, eu acho, é o prefeito de Vila Velha, o Arnaldinho Burgo, né, que está colado com o Renato Casagrande e cada vez mais reforçando a sua reeleição, embora ele diga que não é candidato, né? Raposamente pensando. Né? Outro é o MDB. O MDB, essa novela do MDB já não dá mais. Né? Pois é, um partido que teve uma centralidade, sempre sendo um eixo fundamental de Era o maior. governabilidade no país, né? No Estado, a tradição de ter sido uma oposição à ditadura está em frangalhos. Era Né? a maior bancada na Assembleia, né? Até do então governador Paulo Artung, né? Quando ele desistiu em 2018, que Grande saiu do número de partido. prefeitos também. Exatamente, deixou todo mundo na mão. E esse pessoal está aí até hoje, depois muito conflito interno, muita disputa de poder, e o partido está acabando, está sendo entregue aos prefeitos, muitos deles sem qualquer tipo de filiação ao partido, e as velhas lideranças históricas estão deixando de lado e o partido está à míngua. Ninguém sabe até quando. Uhum. No caso da Serra aí, o Muribeca, Pablo Muribeca, que é do Patriota, ele está com tudo, né, nessa movimentação, está descendo a lenha em Sérgio Vidigal, que é o prefeito do PDT, correligionário do Saulinho da Academia, que é o presidente da Câmara, vereador da Serra. Saulinho, quer dizer, Vidigal teria dito que ele não seria candidato, quase ninguém acredita nisso, a reeleição, né? Mas Saulinho é um dos cotados, né? Ele e o Felipe Lemos, que agora é secretário, né? São alguns dos cotados para disputar caso o Vidigal não saia, mas assim, Aldífix está lá, Moribeca, eu acho difícil ele recolher, né? Se o Vidigal não sair, o Felipe Lemos, cada vez mais, ele vai perdendo espaço, né? Perdendo para o Saulinho da Academia. O Muribeca conta com o apoio da ala bolsonarista, né? Que não está morta ainda, né? Apesar das joias, né? Dos brilhantes, da quadrilha, que hoje nós estamos gravando hoje, quinta-feira, dia 31, né? Hoje o Mauro Cid abriu a boca e complica a quadrilha do Bolsonaro muito. E isso reflete na política regional também, né? E Aldífix também tem se posicionado nesse campo da direita, vai ter que ver como é que ele vai se colocar com essa queda aí, né, do bolsonarismo, da extrema-direita cada vez apanhando mais. Se ele vai sustentar, o que ele vai fazer? Ele é aquela coisa. O Muribeca tem sido extremamente popular lá no município, né? Foi vereador, agora deputado. Aldífix tem o recall de ter sido prefeito, bem avaliado, assim como o Vidigal. Então, muita coisa para rolar, né? Há quem diga que no final dessas coisas vai terminar Aldífix e Vidigal. Vamos ver se a novela se repete, né? Pelo menos no governo do estado a gente não vai ter de novo Casagrande e Artung, porque não pode, né? O Casagrande se candidatar, mas enfim. Voltando aqui no bloco dos movimentos sociais, teve bastante coisa essa semana também, né? Indígenas realizam manifestações em Aracruz e enviam lideranças a Brasília. O STF retomou o julgamento da tese do marco temporal na quarta-feira e as mobilizações estão acontecendo em todo o país. Debate fundamental também aí que está acontecendo para a garantia dos territórios indígenas, inclusive no Espírito Santo, né? Inclusive aqui, né? Outra notícia de mobilizações é que professores da UFES paralisam atividade nesta quarta por reajuste salarial. A presidente da DUFES, a Júnia Zaidan, diz que a mobilização é fundamental para o pleito dos trabalhadores. Temos também metalúrgicos voltam a paralisar atividades no estaleiro Jurong, uma nova greve lá em Aracruz, né, no estaleiro, por tempo indeterminado por falta de acordo sobre a participação nos lucros e resultados. Notícia também que participação popular e poder de decisão dos atingidos são pauta de ato em Minas Gerais. A advogada da AGU, Advocacia Geral da União, recebeu carta com as pautas prioritárias, entre elas o plano do Espírito Santo e o reconhecimento do litoral capixaba nesse caso.
Ainda falando um pouco dessa luta, né, que está relacionada com a questão das águas, a polêmica em Vitória, né, a regulamentação da pesca assistida precisa ser feita junto com o pescador, é a declaração de um pescador, do Valquírio, que atuou por 3 anos nos órgãos ambientais para elaborar a minuta de pesca assistida. Isso tem sido polêmico, a gente tem acompanhado aqui. Pasolini agora soltou uma regulamentação que não agradou, né, Não agradou os a políticos de categoria, oposição, não agradou também os pescadores. Outra notícia também sobre isso fala, tem que respeitar o Compesca, afirma pescador e pesquisador. A gestão Pasolini publicou o decreto e portaria sobre pesca assistida sem considerar os estudos técnicos já elaborados. Então, assim, dificuldade muito grande dessa gestão em Vitória de fazer um diálogo social efetivo, né? Você vê que toda hora são decisões, essa decisão que eu deveria, né, ser embasada, toda essa manifestação dos pescadores, que poderia ter sido dialogada novamente, uma decisão confusa aí que gera mais questionamentos. Mais uma notícia, o Fórum Capixaba de Fotografia realizou o primeiro projeto AES, projeção de 430 imagens de 130 fotógrafos listados na área externa do Museu Casa Porto. É outra mobilização, né? Porque os fotógrafos têm se organizado para colocar suas demandas, principalmente junto à Secretaria de Estado da Cultura. Aconteceu na quinta-feira, né? O projeto AES. E uma amostra muito boa, muito bonita, né? Com bastante obras de valor, com muita criatividade. Os fotógrafos, né? Que é uma arte maravilhosa, né? Que registra um momento histórico, né? Aqui no nosso YouTube, né, no canal do Século Diário, você pode procurar também as entrevistas que foram feitas essa semana. Evangélicos se organizam na luta contra o racismo por justiças sociais. Conversa com Yuri Gramelich e Priscila Gonçalves, do Movimento Negro Evangélico. E a outra é A Lentidão patrocina o assassinato de lideranças quilombolas, programa Pocando pelo Mundo, com a Selma Dealdina, da CONAC, uma liderança capixaba e nacional do movimento quilombola, que fala da sua trajetória e dos desafios da luta pela titulação dos territórios. Fechando aí, então, o nosso giro de notícias, vamos para o assunto da semana. Bom, assunto da semana, tiroteio na Leitão da Silva volta a ser tema de discurso da Assembleia, foi uma das repercussões, né? As deputadas Camila Valadão e Irine Lopes, são as deputadas aí mais à esquerda, questionam o modelo de segurança pública adotado pelo Estado. Todo mundo viu, né, os vídeos. Eu acho que a realidade que acontece em cima dos morros, né, ela só choca, às vezes, a população, em sua maioria, e os poderes públicos quando chegam no asfalto. Quando desce para o asfalto. A gente viu uma cena de uma perseguição policial que termina em tiroteio em meio aos carros, né? Quando, na verdade, é uma realidade que acontece com as populações em sua própria casa, né? Que ficam oprimidas. Mas, enfim, mostrou um pouco do que está dando, né, Junquilho, nessa política de segurança pública que tem sido adotada no Espírito Santo e reforçada nos últimos meses, né? Tem uma política, um modelo de segurança pública que acontece, que é adotado não só aqui, não é? Mas, de certa forma, você vê isso principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia, né? Em Salvador, na Grande Salvador, em Alagoas, enfim. É um modelo adotado que não leva em conta o cidadão, não leva em conta as comunidades. Como você falou, quando desce para o asfalto, isso choca. Mas isso acontece quase que diariamente nas regiões periféricas da cidade, nos morros da cidade, né? E você vê o seguinte, as maiores vítimas são pretos e pobres, né? Que lotam e superlotam os cárceres no Brasil, né? Aqui também, onde tem mais de 800 mil presos, a maioria pretos e pobres. Então, é um sistema repressor, não é, que tem que ser mudado. Falar nisso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele chega aí nessa segunda-feira, no dia 4, para lançar essa política cidadã e entregar ao governo do Estado alguns equipamentos e tal. Só que esses equipamentos, da armamento, da fuzil para a polícia e a guarda municipal também foi acoplada, né, ao sistema repressor, não adianta. Não é só isso.
Não é só isso. Ninguém quer, nem ninguém defende. As pessoas dizem, alguns políticos, porque está defendendo bandido, isso é questão da esquerda. Não é questão da esquerda, isso é questão da cidadania. Ninguém quer que o policial morra, nem ninguém quer que o policial ande desarmado, não. Ele tem que andar armado, né? Mas não pode aplicar essa coisa de matar. Nós temos no Brasil, nós temos aqui a pena de morte. E nós vimos na Assembleia uma coisa absurda, desde aquele outro tiroteio, que morreram 5 pessoas ali na Penha, no Território do Bem, não é? E que nós vimos os deputados falando, foi excelente a operação, que maravilha, parabéns. Parabéns como? Morreram 5 pessoas. Pois é um desastre. Nessa daí também, esse tiroteio, as pessoas sendo colocadas como escudo entre polícia e os supostos bandidos. Não tem como celebrar, né? Como você vai celebrar um negócio desse? Então é de se perguntar, a polícia não tem inteligência para investigar, a polícia científica, a inteligência da investigação antes de fazer essa abordagem? Não existe um treinamento, a forma de fazer uma abordagem. Como é que vai abordar o cidadão numa avenida como a Leitão da Silva, super movimentada, perto de hospital? Na vez passada, um cidadão morreu dentro do hospital, levou um tiro. Então, isso tem que ser refletido, tem que ser mudado, tem que ser alterado, porque não pode dessa forma. Essa reação, né, de alguns parlamentares que tentam surfar nessa onda me lembra aquela cena do filme Tropa de Elite, o 2, o Capitão Assunção. Capitão Assunção, ó. Capitão Nascimento. Tão ruim quanto, né? Também, né? Enfim. Mas, assim, ele entra no restaurante, né, depois da operação lá trágica, que morre um monte de gente dentro do presídio que ele comanda. E ele está meio abalado com tudo, ele entra no restaurante, ele é aplaudido, ele é reconhecido, ele é aplaudido, e agora o que está acontecendo é que esses deputados, vereadores também, estão celebrando o assassinato de pessoas. E você veja que isso aí tem uma coisa interessante que tem que ser notada. Quem celebra isso é o deputado capitão não sei o quê, é o deputado delegado não sei de quê. Todos esses são deputados, delegados, capitães, coronéis, sei lá o quê, generais, porque eles usam as patentes militares que não tem nada a ver, ele é político. Tanto assim, chega em boa hora, nesta quinta-feira, uma PEC do governo federal, do governo do Lula, proibindo militar na política. Você quer ir para a política? Pede licença, larga a farda e vai ser político. Exatamente. Tem nada a ver, política é o poder civil. Tem nada a ver você, o deputado, o delegado, não sei das quantas. Então, esse pessoal não tem nada a ver, gente, com política, com a função que ele exerce, que é uma função de respeito e tal. Ninguém quer que o policial morra, ninguém está defendendo bandido. Não, inclusive o policial é uma vítima desse tipo de ação, porque ele também morre, ele também se estressa, ele também se põe em risco. O modelo está completamente errado. Exato. E assim, não foram só os políticos militares, de origem militar também, né, que se manifestaram. Inclusive rolou uma carta de repúdio, né, muito da Comissão da Arquidiocese, né, da Igreja Católica, contra o deputado Deninho, do União Brasil, né, porque ele fez um vídeo nas redes sociais, semelhante ao que ele falou no plenário da Assembleia, parabenizando a ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal, que é o braço. A guarda não é polícia, né? Isso tem que ser muito claro, mas é usada como polícia, principalmente por meio da ROMU, com armamento pesado. Agora tem uma lei. Aqui em Vitória tem uma lei. A guarda é polícia, tem poder de polícia, tem fuzil, tem tudo. Tem tudo, disso. Então foi a ROMU, com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram parabenizadas porque fizeram um trabalho de excelência, segundo o deputado Deninho. E ele diz o seguinte: menos um vagabundo no meio da sociedade, porque morreu. Pena que tomou tiro de .40 e não de canhão, porque vagabundo que atenta contra a autoridade policial tem que levar tiro de canhão, tem que explodir a cabeça dele. Ou seja, uma declaração criminosa, né? Porque está fora da lei o extermínio, está na lei a resposta
do policial, né, a um ataque, ela é necessária até para a própria sobrevivência dele, né? Enfim. Agora, não deve se evitar ao máximo, né? Deve-se buscar a prisão e não o assassinato. Não existe pena de morte. Então, assim, uma declaração absurda. E aí a comissão da Arquidiocese falou: ficamos estarrecidos porque o referido parlamentar, ao expressar sua satisfação pelo desfeito da ocorrência, afirmou: graças a Deus que esse vagabundo veio a óbito. Discordamos do senhor deputado porque nosso Deus não é o Deus da morte, mas o Deus da vida, que, encarnado em Jesus, afirmou: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é a declaração da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória. Mas tivemos também pronunciamentos contrários, né, muito fortes também. Muito poucos. Na Câmara, poucos, dos mesmas de sempre. Na Câmara foi o André Moreira, na Câmara de Vitória, né? E na Assembleia foi as duas deputadas, que é a Irine e a Camila Valadão, né? Todos os outros, sem exceção, parabenizando, que foi uma coisa maravilhosa. Como maravilhosa? Como maravilhosa? Não faz sentido. Só faz sentido... Inclusive o bloco governista. Inclusive o bloco governista. O governo também... Só faz sentido, Vitor, se você for olhar isso na visão dos últimos 4 anos no Brasil, que foi do discurso de ódio, da violência, quando foram colocados na mão dos cidadãos dos CACs, né, mais de 1 milhão de armas. A população hoje está armada para se defender. E essas armas estão aonde? Estão na mão dos chamados bandidos. Né? Porque houve desvio de arma, não é? Será que todas essas armas foram para os clubes de tiro? É evidente que não. Essas armas estão na mão das milícias, na mão das quadrilhas aí para enfrentar a polícia, né? Então, esse modelo tem que haver um trabalho muito sério e com a participação e a conscientização da classe política para que isso retroceda essa questão de ódio, da violência e da população armada, né? O discurso das deputadas entra um pouco nessa linha que você já falou, né? A Camila Valadão, que é do PSOL, falou: nós queremos ações policiais com inteligência, com preservação da vida, em primeiro lugar. Portanto, a gente vem cobrando investimentos na polícia, inclusive do ponto de vista tecnológico. Já a Irine Lopes falou o seguinte: a força só leva a mais força. Isso não protege nem a vida dos membros da sociedade e muito menos dos membros da segurança pública. Está superado esse modelo, é um modelo esgotado. E aí quem veio em defesa, né, da ação policial foi de uma maneira mais moderada, né, que os governistas costumam ser mais moderados. Marcelo Santos. Do que foi Marcelo Santos, presidente da Casa, do Podemos, que é muito aliado do governador, e o deputado Thiago Hoffmann, né, do PSB, também do partido do governador, e também, na verdade, apadrinhado político, né, do próprio Renato Casagrande, que, enfim, fizeram um discurso um pouco mais moderado, mas defendendo que as forças de segurança estão muito bem treinadas, preparadas, né, que eles não querem passar a mão na cabeça quando houver erros, mas que as operações foram corretas e tudo mais, né? Então, esse é o clima na Assembleia, né? É o clima de deixa como está. Não vamos mudar, que isso aí também é falado pelo próprio governador, né? Que diz: não, as forças têm que reagir e tal, porque tudo, ainda tem tempo, porque tudo possa ser confronto. Tudo passa a ser um confronto. Talvez tenha havido um confronto ali na Leitão da Silva, realmente, mas se nós formos ver outros casos, ninguém sabe que tipo de confronto, ninguém tem acesso aos processos. Está entendendo? Como confronto? Como é assim? Nós sabemos de pessoas que foram abordadas por policiais, pessoas que foram agredidas por policiais por serem pretas. Eu conheço pessoas preta e morar ali na subida da Gorijica. Entende? Muita gente fala que trabalhadores. Os governadores do Brasil, em geral, estão praticamente reféns da sua polícia. Exatamente. Né? Até que ponto vai, ok, que ele tem um mando oficialmente, mas assim, o poder político que essas polícias militares, que não deveriam estar exercendo, deveriam estar cumprindo ordens,
está fazendo com que os governadores fiquem com muito receio de mexer em qualquer coisa. E hoje temos um secretário como o Coronel Ramalho, que inclusive é pré-candidato das próximas eleições Exatamente. e está ganhando visibilidade com esse tipo de operação e com o uso das redes sociais para fazer aquele estardalhaço falando que estão combatendo bandidos e que bandido, né, tem que O Ramalho ser adota tratado essa linha assim. dura, e você lembrou, ele é pré-candidato lá em Vila Velha, né, provavelmente, mas, segundo o mercado político e os observadores, ele não terá espaço, né, Vamos ver, para crescer, né? o Arnaldinho está Que o cercando Arnaldinho bem ali, está né? disparado na frente, a não ser que haja alguma. Não existem pesquisas, nem a gente Política é pode jogo estar. jogado, como É diz jogo o outro, jogado, né? exatamente. Muita água Mas, para rolar. se fosse hoje, ele não teria espaço, né? Ele adota essa linha dura, ele é coronel da polícia, né? Lembra muito a construção de Rodinei Miranda, né? Que foi prefeito Exatamente. justamente com esse Então, tipo hoje eu de queria lembrar, não ação. sei se eu já falei, essa PEC que o Lula manda hoje, né, de proibindo militares na política, né? Se você quer Importante. disputar alguma eleição, você vá para a reserva e, Exato. né, para a Abrir mão da gente carreira militar para seguir uma exatamente carreira acabar civil. essa militarização da política que veio na onda do bolsonarismo aí, que felizmente para o Brasil está cada vez mais se diluindo, né, e hoje deve restar aí uns 25% a 30% de apoio a ele, que é muita coisa ainda, viu? É muita coisa. É muita coisa. Mas é isso, vamos então fechando o assunto da semana, seguimos acompanhando esse tema certamente e vamos para a nossa agenda cultural no bloco de rolê. Bem, bastante coisa legal acontecendo. Uma das dicas é o Cine Marias, evento que acontece no Cine Metrópolis, lá na UFES, com cinema, debates e apresentações culturais. Começou na quinta, vai até sábado, a programação começa às 10 da manhã, termina à noite. No sábado, inclusive, o fechamento vai ter atrações musicais com a cantora indígena Catumirim e a lendária cirandeira Lia do Tamaracá, lá de Pernambuco. A programação completa e informação está no cinemarias.com.br. Vamos ter também a inauguração do TAC, é um bar cultural na gloriosa Rua Barão de Monjardim, número 245, né, a Rua da Gruta da Onça, no centro de Vitória. Tem a atração confirmada na noite de abertura, é Uri Vieira, trompista, soteropolitana, uma cantora excepcional, com participação também de Let's Chaves. Vai ser sexta-feira, dia 1º, às 20 horas, Rua Barão de Monjardim 245, então um novo espaço, quem quiser conhecer, né? Vai estar aberto outros dias também, mas assim, a participar da inauguração é um momento único. Ali na Barão de Monjardim Como é tem o sua nome da tradição cantora que você boêmia. falou? Uri Ah, Vieira. E vamos ter outra atração bacana para o fim de semana aí, é a Feira dos Municípios, que volta a acontecer, né? No pavilhão de Carapina, dessa vez até domingo, com expositores de todos os 78 municípios capixabas. Vai ter a praça de alimentação, a feirinha, né? E uma programação bem ampla ali de atrações culturais de todo o estado também. Na sexta-feira vai de 14 às 22 horas, no sábado de 10 às 22 e no domingo de 10 às 18 horas. E o endereço aí com todas as atrações é feira dos municípios-es.com.br. Então é uma dica aí de passeio para a galera. Tem uma mega estrutura lá, né? Roda gigante, parque de diversões, né? Atrações também para as crianças, a mini fazendinha e vários estandes, né? Por região, você pode conhecer um pouquinho lá no pavilhão de Carapina. E ainda temos também no sábado o lançamento do livro Amor e Outros Objetos Pulsantes, está sendo lançado pela editora Cousa, com poesia de grandes nomes como Elisa Lucinda, Viane Mosé, Caê Guimarães, Valdo Mota, Mauriase, mais uma galera, tá uma coletânea de poemas, sábado 2 de setembro, das 18 às 21 horas, no Centro Cultural Triplex Vermelho, Rua 7 de Setembro, número 20, ali, bem pertinho da Praça Costa Pereira. O livro vai estar à venda na ocasião e também está à venda no site da editora, editoracousa.com.br. Anota aí, mais para frente, para quem quiser já se preparar, Sesc Glória vai receber o conceito da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, da temporada Música e Natureza. Estou muito curioso, não pude ir ainda, né? Vai estar voltando dia 13 e 14. A regência do maestro Roberto Tibiriçá, discípulo de
Eliasa de Carvalho, com quem trabalhou por 18 anos. Então vai ser quarta-feira, dia 13, quinta-feira, dia 14 de setembro, mais para frente aí, às 20 horas, no Sesc Glória, Centro de Vitória também. E os ingressos podem ser adquiridos em sescgloria.lets.events. Events com S mudo. Basicamente é isso. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Junquilho. Semana que vem temos mais Papo de Repórter, sempre às sextas-feiras aí, pela manhã, saindo no ar, e você pode acompanhar no momento que achar mais adequado do seu dia para se atualizar um pouquinho, né, do que está rolando, do que passou, que às vezes não dá tempo de acompanhar tudo, mas você pode também entrar todo dia lá, seculodiario.com.br. É isso aí. Beleza? Até mais. Valeu. Até a próxima. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.